Em sua segunda temporada, A Chave mergulha no universo da educação e seus desafios, dessa vez através dos olhares dos professores. Eu sou Jane Santa Cruz. Eu sou Marília Randan. Juntas viajamos por 15 municípios, 5 estados, percorremos milhares de quilômetros e conhecemos 30 professores que amam o que fazem. Vem com a gente se emocionar com histórias inspiradoras em A Chave. Programa de hoje. Não é um trabalho de todos os dias ser igual. Cada dia é um dia. Mais do que professora, ser educadora. Qual é o papel do professor? Lapidar, transformar, desconstruir alguns conceitos já formados e levá-los a uma nova concepção. Episódio de hoje: Desafios especiais. Oi, professora Elga? Estou aqui em Salvador, chegando no Colégio Satélite para conhecer a professora Elga. Ela leciona no ensino médio e há um bom tempo vivencia em sala de aula os desafios da educação inclusiva. Nesse momento que eles estão, pode entrar. Oi, bom dia. Tudo bem? Eu sou Jane. Tudo bom? Prazer, Jane. Prazer. Posso assistir um pouquinho da sua aula? Fique à vontade. Juro que eu não vou incomodar. Não. Acho. E aí, João Grilo é um deles, que também explica os erros dele. E vem interceder por João. E aí ele consegue, por conta dessa defesa, ele consegue ressuscitar, não é? Já a minha missão é na Faculdade Dom Pedro II, onde vou conhecer o professor Marcos Welby, o primeiro cego a conquistar o título de doutor pela Universidade Federal da Bahia. Marcos utiliza a sua experiência para ensinar futuros educadores a trabalhar com alunos especiais. Posso te perguntar como foi essa perda de visão? Como aconteceu na sua vida? Eu tive 2 momentos. Com 3 anos foi uma bolada e isso gerou a perda também da segunda, que veio aos 12 anos. Como? Automaticamente eu perdi a primeira com 3, a bolada causou um deslocamento de retina e com 12 anos, por empatia, a outra visão da noite para o dia. Eu dormi, acordei já sem enxergar. E os médicos encontraram inflamação, possivelmente gerada já pela perda da primeira. O que é que te levou a ser professora, educadora? Eu acho que sonho de criança, né? Toda criança tem um sonho de dar aula, acho que desde criança eu nutri esse sonho. Eu ia ser professora, eu ia ser psicóloga. Essa foi boa. Despistaram? Agora vamos correr. Do início ainda pensei em fazer jornalismo e tal, mas depois foi letras mesmo que eu gostava de ler, e aí a escolha foi essa. Professora Elga, conta um pouco da sua história pra gente. Eu comecei a fazer letras na Faculdade Católica e desde sempre minha vontade era atuar nessa área de educação especial. E aí, com o tempo, eu fiquei excedente nessa primeira escola minha. E, por coincidência, quando eu fiquei excedente, a secretaria me enviou para uma escola que eu não sabia, mas era uma escola que estava começando uma trajetória de educação inclusiva, que era o Colégio Satélite, onde eu estou até hoje. Como foi seu primeiro momento em sala de aula? De tensão, com certeza. Porque quando eu fui para a sala de aula, foi um impacto, porque primeiro eu na sala de aula com 3 alunos. E aí eu tinha mais contato com um deles, que era o que frequentava de fato, os outros vinham uns dias, outros não vinham. E para mim foi um impacto. Ele tinha déficit cognitivo,
E eu não sabia muito lidar, mesmo não tendo ainda o preparo, não tinha curso ainda, mas foi meio que uma coisa improvisada, assim, de tentativas. Elga, o que te levou para a educação inclusiva? Eu tinha contato com algumas pessoas com necessidades especiais e eu acho que eu não queria ficar na mesmice de sala de aula. Aí eu sempre nutri essa vontade de trabalhar, principalmente com surdos. Sempre gostei, estudava Libras, e aí isso me dava muita vontade desses desafios. Marcos, qual foi a importância da sua família na sua educação? A família é tudo, né? A primeira instituição que nos recebe no processo de formação, e a minha família me ajudou tudo que eu precisava. E eu digo que nesse começo de formação, se o indivíduo tiver uma família que dá essa expansividade, que dá essa oportunidade à criança, ela vai crescer e o adulto, né, o jovem, depois o adulto, vai se tornar aquela pessoa que teve oportunidade. Eu acho que as oportunidades elas vêm a partir dessa família. E eu digo que família não é apenas a questão sanguínea, né, do pai, da mãe. Às vezes a família é alguém que entra como amigo e se torna parte dessa família. E eu tive, né, uma pessoa especial que entrou, uma professora, e ela começou a fazer parte da minha família aos 11, 12 anos e não saiu mais, por eu ter sido amigo e colega de sala do filho dela. Então, essa família estendida, para mim, foi fundamental. Minha trajetória ela começou aos 23 anos, convite de uma amiga. Eu fui dar aula em 2 turmas do 5º ano e tomei um susto, né? Porque eram 45 crianças dentro de uma sala e o barulho me incomodou muito. Aí eu disse, não quero mais voltar à sala de aula, com 23 anos. Quem disse? Um ano depois eu estava sendo convidado de novo para dar aula no interior da Bahia. Fiquei 6 meses. E daí pronto, não saí mais da sala de aula. Fui professor da Universidade do Estado da Bahia, professor de diversos cursos e hoje continuo na sala de aula. Como superar os desafios da inclusão em sala de aula? Enquanto Marcos compartilha seus conhecimentos com novos professores, Elga incentiva seus alunos especiais a se expressarem através da arte. Não sai daí, já já tem mais A Chave. O Estatuto das Pessoas com Deficiência vigora no Brasil desde 2016. A lei garante acesso às áreas da educação, saúde, trabalho, cultura, esporte e infraestrutura urbana, além de estabelecer punições para as atitudes discriminatórias contra essa parcela da população. eu me deparei com a história do professor Marcos Welber, que é cego, mas que não protagoniza sua cegueira e consegue tocar os seus alunos de uma maneira muito sensível. Já o meu encontro foi com a professora Elga, da Escola Estadual Satélite. Elga representa o coletivo da comunidade escolar que trabalha para melhorar cada vez mais a permanência dos alunos com necessidades especiais na escola. Satélite era uma cooperativa de crianças especiais. E aí surgiu a necessidade de fazer essa junção com o Estado. Aí vieram as outras crianças, né, oriundas de escolas estaduais, e viramos essa escola grande inclusiva. E o seu contato com o Felipe, como foi chegar em Felipe? No início foi um pouco difícil, por conta das todas as necessidades que ele tem. Ele não escreve, Felipe não escreve. A fala também, é preciso que a gente se aproxime dele para poder escutar as necessidades dele, a fala dele. Então foi difícil no início por conta disso. Mas depois, com o tempo, ele também com o trabalho da multifuncional, né, em paralelo, e com todos os professores também da escola, que são super parceiros. Acho que ele até se sentiu mais à vontade de expor quando precisava de mais algo, ou de não estar compreendendo. Olha, o professor tem, acima de tudo, querer, acreditar na educação,
ter uma concepção de que todas as pessoas são capazes de aprender e de criar as condições para promover um clima escolar adequado, com estratégias, com metodologias, com relações que levem à consecução dessa proposta. Aperta. Aperta a caretinha. Aperta. Segura. Segura. A sala multifuncional é um espaço que foi criado pelo MEC. Essa sala é uma sala de acolhimento a esse aluno com necessidade especial. Então, é uma sala de adaptação de material, é uma sala de você atendê-los no contraturno para fazer com que eles se adaptem à escola também. Enquanto visitava o Colégio Satélite, acabei conhecendo a história de Felipe. Portador de uma doença degenerativa, Felipe encontrou no colégio e nos seus professores o apoio para desenvolver sua vocação artística. Hoje vou até a sua casa para conhecer mais sobre ele e sua arte. Sênia, conta um pouquinho da história de Felipe pra gente. De início foram várias escolas particulares, inclusive ele tem direito a uma bolsa, mas nunca corria nada bem, né? Nunca se adaptou, eu acho que mais a escola, né? Nunca se adaptou a ele. Foi quando eu fui na Secretaria de Educação e me indicaram esse Colégio Estadual Satélite, né? E assim, perfeito. Eu chego lá, ele já é o 4º ano que ele está lá, eu chego lá, deixo ele, saio tranquila. Ele fica lá a manhã toda e foi lá onde ele realizou o sonho dele de pintar. Ele sempre teve esse sonho, só que ninguém nunca abraçou a causa. Aí ele sempre falava, mas ninguém abraçou. Lá teve uma professora de artes, que investiu, abraçou, vamos tentar, vamos ver como é que consegue. Quando a gente teve a ideia de adaptar o pincel, compramos a tela e ele não parou não. Daqui a alguns dias, né, daqui a algum tempo, vai acontecer uma outra exposição. É isso de Felipe. Como é que está a expectativa? Ansioso, né, Lipe? E cada exposição é uma ansiedade muito grande. Eu quero ajudar nessa exposição. Eu posso, Felipe? Pode. Eu prometo que eu não vou quebrar. Hoje, estamos no momento da perspectiva da educação inclusiva. E o último documento do MEC, né, do Ministério da Educação, é que as políticas nacionais elas estão voltadas na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. E, nesse sentido, a política defende que toda e qualquer instituição de ensino deve receber o aluno com algum tipo de deficiência, né? A criança com espectro autista ou a criança com superdotação. Percebe-se que toda a escola deve receber, pensa-se apenas no ingresso, né? Como ingressar esse aluno, mas não se pensa na permanência, porque você coloca o indivíduo lá, você coloca o aluno lá com alguma deficiência, e aí como dá para ele o suporte, para que ele se sinta integrado, para que ele se sinta parte, se aproprie daquele espaço. Todos têm, né, uma necessidade especial, mesmo não sendo aquela que a gente, né, sabe, que os meninos que trazem laudos e tal, mas os meninos ditos normais também têm suas dificuldades. Então a gente tem um olhar, eu acho, aqui na escola, e eu também, de ver o indivíduo mesmo. Como que a senhora vem sentindo o impacto dessa nova legislação nos alunos? O fato de exigir que a escola aceite facilitou algumas coisas, né? Para o professor, dele estar se preparando, dele ver que é necessário ele se preparar, e para os meninos também, para ter essa receptividade. Eu acho que foi bacana. Quando você faz a pedagogia, você vai pensando que vai pegar uma sala de aula no seu mundo, no seu ideal. E quando você pega essa turma com algum aluno com deficiência, o primeiro momento é de impacto. O segundo é você procurar entender essa realidade. É o que a mãe faz. A mãe tem essa primeira impressão, né? Eu recebi meu filho com alguma deficiência e agora?
porque a sociedade também traz esse preconceito. E o professor que vai para a sala de aula e tem essa dificuldade, eu costumo afirmar para eles, não é falta de preparo, porque a mãe também não foi preparada para receber o filho. A formação continuada seja talvez o caminho para que os professores que estão atuando, os graduandos que estão no processo de formação, tenham um novo olhar, uma nova perspectiva. O processo é de muita leitura, muita pesquisa, principalmente quando a gente fala de alunos especiais, a gente tem que estar o tempo todo se especializando mesmo, buscando coisas novas, formas novas de passar o conhecimento, de mediar essa aula, com muita imagem. Então é busca na internet de imagens, sites de educação, livros. Então a gente faz de uma forma que isso não se torne uma coisa para eles enfadonha. Essa é a capa do livro O Alto da Compadecida. Uma iluminura que ele mesmo fez, um desenho. Vocês verem que tem várias imagens bem típicas, o circo, que é bem coisa nossa, do interior do Brasil, né? Eu tenho algumas estratégias, né? Uma delas é o uso da arte através da música. Você pode respirar. Você pode escolher por quê? E estimulando no sentido que ele pode. A partir que eu conheço a singularidade do aluno, eu começo a investir nele, apontar os pontos positivos, porque a cultura nossa é muito de focar o não posso, e a minha ideia é que a gente tem que focar o eu posso. O que é que você pode? Aí eu fico visualizando o que é que você tem de potencial. Agora, os frágeis, aí eu tento não enfatizar, porque todo mundo deve dizer para ela que ela não pode aquilo, que ela é fraca naquilo. Essa é a minha estratégia de motivação. Felipe, aluno de Elga, está ansioso com sua nova exposição. E Marcos conclui mais um seminário de formação de professores. Não sai daí, já já tem mais A Chave. Estou de volta à faculdade, dessa vez para acompanhar o seminário dos alunos de Marcos. O tema, Educação Inclusiva. E dentro dessa diversidade, dessa proposta de entender o que é estar junto. Estar junto não é apenas estar ocupando o mesmo espaço, é estar no mesmo propósito. E o nosso propósito hoje é estar nessa formação continuada com o tema Inclusão, Desafios e Possibilidades para o Educador. Esse momento é importante porque elas ainda estão no processo, digamos, entre colegas, porque são professores que estão ali aprendendo também, e já dá a elas um certo embasamento para o que vem depois. A sala de aula é sempre uma surpresa. Você jamais imagina que uma pessoa que seja uma portadora de uma deficiência, que vai estar ali, que seja um doutor. Aquele meu, entendimento, ou falta de entendimento, na verdade, que eu tinha, se desfez porque ele conseguiu abranger coisas assim, trazer coisas para mim, que para mim foram gratificantes. Muitos professores pensam que é um problema ter alunos com necessidades especiais dentro das salas regulares. Como é para a senhora? Todos nós sentimos dificuldade, porque não era uma coisa habitual. Tem professores que acham que não deveria ser dessa forma, não deveria ser exigido, não deveria ser primeira lei, que o Estado não preparou, os professores, enfim. Mas eu acho que o professor ele precisa ser receptivo a essas novas ideias, mesmo que seja uma lei. E os outros alunos?
eles também frequentam a sala, eles dão suporte a vocês, vocês trabalham essa relação aqui dentro também? Essa relação com os alunos é feita da mesma forma que é feita com os pessoal de apoio, com os funcionários. Como? Essa semana vamos trabalhar com o primeiro ano, aí divide a turma em 2, 3 grupos e traz eles para a sala multifuncional, um grupo de cada vez, e faz sensibilização. Todo mundo junto. Ah, que tem especial, você deixa de fora? Não, vem também todo mundo. Aí a gente faz sensibilização com todas as turmas do colégio. E o educador, muitas vezes, ele é jogado numa sala de aula, aí o governo, por sua vez, faz a parte dele dizendo que não, nós estamos fazendo a inclusão. Só que, por outro lado, ele não habilita esse professor para estar ali, para saber lidar com essa pessoa, com esse ser diferente, entre aspas, porque não vai ser um ser diferente, é um ser como eu, como você, como qualquer outra pessoa. Só que temos que estar preparados. Será que as faculdades, elas de fato hoje, elas nos preparam para isso? É a perspectiva que atenda essa ideia da inclusão, que é estar pronta para receber aquele aluno. A sociedade ela é muito cheia de estigmas e esse estigma que atrapalha. Eu estou fazendo um curso e uma professora ontem levantou uma fala dizendo assim: eu tenho um aluno que ele é deficiente físico e ainda é homossexual, ou seja, ele tem 2 deficiências. Então, assim, os estigmas são os... os estigmas são os que atrapalham mesmo essa questão do professor em sala de aula. Eu tinha 3 alunos com deficiência auditiva, onde eu não conhecia a língua brasileira de sinais. A instituição providenciou o curso para eu fazer. Aprendi um pouco, só que eu não conseguia fazer o movimento das mãos, falar, escrever no quadro, usar o computador. Coloquei esses 3 alunos na frente, conversei com eles e disse: a gente vai fazer leitura labial. Eu acho que o momento da culminância de um trabalho, quando você finaliza, né, um semestre, você tem a resposta vinda dos alunos. Eu vejo que houve crescimento, houve um preparo, houve um treinamento, houve uma transformação, como assim é a proposta da educação. Transformar a pessoa para poder construir, né, novos educadores, porque eles serão formadores de novos educadores. E chegou o dia da exposição de Felipe no Colégio Satélite. Sua arte já é conhecida entre os colegas e uma das suas telas foi premiada pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Eu acho que a arte, para qualquer ser humano, é poderosíssima. E para ele tem sido realmente um momento de catarse das emoções dele. E eu acho que ele expõe, a forma como ele melhor expõe as emoções é através da arte. Como é para você observar essa evolução de Felipe a partir do momento que ele tem contato com a arte? Ele cresceu muito depois de ser introduzido nesse mundo das artes. E eu acho que isso para a autoestima dele, poxa, melhorou bastante. Isso dá uma segurança, né, dele entender que ele está conseguindo se expressar de alguma maneira e que maneira linda que é através da arte. Ele vê que as pessoas estão valorizando, que acabou que virou um trabalho para ele também, né, que ele expõe, ele comercializa a obra dele. Então, para ele, eu acho que deve ter sido e foi muito enriquecedor e foi um crescimento muito grande. E aí, isso reflete em toda a vida dele, inclusive na escola, né, na aprendizagem. A escola, ela é uma micro-reprodução da sociedade. Eu costumo afirmar que a gente não pode pensar numa escola inclusiva se a gente não tem uma sociedade inclusiva. E esse discurso indo para a sociedade, a gente vai estar contribuindo para que o cinema seja acessível, para que o teatro seja acessível, para que os espaços de lazer sejam acessíveis e isso se espalhar pela sociedade. Eu acho que a escola não pode desistir de ser maior do que o que se prega na sociedade. Eu gostaria que no futuro todos estivéssemos preparados, que fosse, sei lá, disciplina da universidade, né? Que as pessoas que se preparassem para ser professores tivessem disciplinas que pudessem ajudá-los no momento
de lidar com pessoas especiais. Eu afirmo que no dia que eu perder essa esperança, eu quero outra profissão. Não vale mais a pena ser professor. Pensar em uma educação inclusiva é pensar em uma sociedade que inclui a todos. Muitos obstáculos ainda precisam ser vencidos para que tenhamos uma escola e uma sociedade que inclui, ao invés de excluir. E a atuação de professores como Elga e Marcos mostram que esse futuro é sim possível, onde todos podem viver a educação com suas limitações, seus desafios e suas descobertas.